heróis da fé, pessoas que trouxeram o evangelho para o nosso país, pessoas que vieram antes deles, pessoas que foram talvez os nomes responsáveis por grandes avivamentos na face da terra. O que eles queriam? Mais de Deus, cara. E se for voltando até a igreja, até aquele grupo meio sem pé nem cabeça que eram os discípulos de Jesus, cara. Os caras que andaram com Jesus 3 anos e ainda assim tinham alguma dificuldade para entender quem ele era. O que esses caras gostariam de ter? Eu não imagino o tamanho da tristeza que eles sentiram no dia que eles viram Jesus morrer naquela cruz. Porque eles eram algumas pessoas que fizeram a loucura de largar tudo por Cristo. Amém? Vocês estão me ouvindo? Eles largaram tudo por Jesus. A vida deles, que eles tinham antes de Cristo, eles não tinham mais. Eles deixaram ela por Cristo. Uma vez que muitos discípulos foram embora de Jesus, Jesus virou para os 12 e perguntou: vocês não vão embora também? Pedro respondeu para Jesus: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tipo assim, ainda que eu não entendi nada do que o Senhor falou, eu estou aqui, não tem para onde ir. O Senhor é o meu lugar. Imagina a tristeza que esses caras sentiram quando eles viram Jesus morrer. Jesus que tantas vezes, cara, escapou das mãos dos judeus, tantas vezes perigos incríveis. Eles viram Jesus andar por cima das águas, cara. Eles viram Jesus acalmar a tempestade. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Talvez existisse uma expectativa dentro deles, tipo, cara, ele não vai morrer nessa cruz, ele vai fazer alguma coisa, tem alguma coisa para acontecer. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Imagina os caras. Você imagina o nível mais profundo de tristeza? Tipo, minha vida acabou. Ele era a minha vida, acabou. Só que a loucura começa aí. 3 dias depois, uma das mulheres que foi ao sepulcro volta correndo, desesperada, com os olhos arregalados, com alegria, com um sorriso. E mulher é ótimo para contar notícia. Eu creio que é por isso que ele se manifestou primeiro a alguma delas. E ela fala: ele ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu para mim. Os caras saem correndo desesperados. Ou ela está louca, é bom ser verdade. Sai correndo, vão até o sepulcro, está aberto. A pedra estava rolada de lado, os lençóis estavam dobrados no pé da cama. A cama eterna, cama perpétua. Eles voltam para o lugar onde eles estavam. E de repente, sem tocar a campainha, sem bater na porta, eles ouvem uma voz: a paz seja convosco. E eles olham, está lá Jesus, cara, vivo, inteiro, só trazendo as marcas dos pregos nas mãos. E já veio perguntando, tipo, para quebrar o gelo: vocês têm alguma coisa de comer? Vamos comer. Vamos comer junto, vamos ficar junto. Aconteceram algumas coisas depois que Jesus morreu. E uma das coisas mais interessantes e tristes que aconteceu é que todo mundo dispersou. Foi cada um para um lado. Na hora que ele foi preso, uma galera já deu área. Pedro ainda continuou de perto, olhando para ver o que acontecia. Talvez só para se cumprir algo que tinha que se cumprir na vida dele, porque Deus tinha que tratar o orgulho na vida dele. Só para ele negar Jesus 3 vezes, vai. Judas se matou. A galera deu área, vazou todo mundo. E agora Jesus ressuscita, aparece para aqueles que estavam com medo. E agora a notícia começa a se espalhar. Um discípulo começa a contar para o outro. E melhor do que isso, Jesus começa a aparecer para os caras. Tinha 2 indo pelo caminho de Emaús, trocando ideia a respeito daquilo. Jesus, com o senso de humor dele, entra no meio da conversa. Fala, tá, me conta aí o que foi isso, o que aconteceu. Os caras: você não sabe? Você é doido? Você não sabe? Não sei, me conta. Eles começam a falar do que tinha acontecido. E Jesus começa a explicar para eles: tinha que ser assim. Vocês não lembram das escrituras? Ele não avisou. Os caras: fica com a gente, vem comer com a gente. Tudo bem, passa a noite aqui com vocês. Eles não tinham reconhecido. Até que a hora que Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos caíram. Eles viram que era Jesus. E Jesus desapareceu. Caramba, meu. O que é isso? Volta para Jerusalém, cara. Tem alguma coisa que vai acontecer lá. Agora ele está trazendo todo mundo de volta.
os que estavam dispersos, Ele começa a trazer de volta. Ele começa a trazer de volta. E por um período de 40 dias, do dia que Ele ressuscita até Ele subir aos céus, Ele ficou aparecendo para os seus discípulos, confirmando as coisas que ainda não eram certas nos corações deles. Ajuntando, repete comigo, ajuntando. Ajuntando, amém? Pega aquele lá, cadê aquele? Traz ele de volta. Cadê aquele outro que se perdeu? Vem cá, volta aqui, cara. Onde é que você está? Tá louco? Volta aqui, Ele ressuscitou. E agora é muito mais fácil crer que Ele é Deus, porque Ele venceu a morte. Agora Ele está lá, ressuscitou. Ele está no meio dos caras. Ele chama os caras então um dia no monte e Ele fala: olha, a mim me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, Ele começa a subir. Ele começa a subir. E eles vão olhando. Ele começa a subir, Ele começa a subir, eles estão olhando. Juntos, olhando para o céu, até que uma nuvem encobriu Jesus e os caras continuaram lá. Eu não sei quanto tempo passou esses caras olhando para o céu, esperando alguma coisa acontecer. Mas eu sei que foi preciso 2 anjos descer na terra para falar: o que é que vocês estão fazendo aqui? Deve ter demorado. Esses dias eu preguei em João Pessoa, num evento de evangelismo numa praça. E foi muito legal porque tinha um perigo de chuva violento e Deus abençoou, deu uma noite linda, cheia de estrela. E era num bairro em João Pessoa, onde as pessoas ainda têm o costume de botar a cadeira para... Isso acontece muito no Nordeste, não sei se no interior aqui de Santa Catarina também acontece. Mas as pessoas ainda têm o costume de não cair da tarde, todo mundo bota a cadeira na calçada e fica lá trocando ideia, meio da noite. Tem alguns lugares que não dá para fazer isso, senão você vai ser assaltado, né? Mas ainda tinha esse costume. Foi muito massa pregar aquela noite, com o melhor teto de igreja que eu já vi na vida. Era um céu estrelado, uma lua cheia, coisa mais linda. E dava vontade de você falar: igreja, vire não para o irmão que está do seu lado, mas vira para o céu e dá uma olhada. Que beleza que está esse negócio hoje. É interessante que cada vez menos a gente tem esse costume de olhar para o céu. Aí você fala: talvez os mais antigos tinham esse costume. Ontem eu estava surfando com um amigo meu e a gente contando de um tempo que a gente não viveu. A gente falando dos anos 70 no surf. Cara, nos anos 70 eu nasci, eu não surfava. Mas a gente vê uns documentários e pensa: pô, aqueles caras parece que se divertiam mais. E um dos assuntos que a gente tocou a respeito é: eles não tinham previsão de onda. Que hoje a gente tem previsão de onda, a gente sabe onde vai estar quebrando, quando, a qual praia vai estar. Os caras não tinham nada disso. Não tinha nem acesso às praias direito. Era no olhômetro, cara. Eles tinham que aprender com os pescadores a olhar para o céu e tentar ler o que está escrito no céu. Cara, o vento sul está soprando, talvez mude tudo. A lua, papo de pescador. Quanto tempo faz que a gente não para olhar para o céu? Talvez seja bobo nos nossos dias e no nosso contexto social fazer isso, porque a gente vive na cidade, cara. E na cidade você olha para o céu, você não vê muita coisa. Agora, se você for para uma chácara, para uma fazenda, para uma praia deserta, você vai se impressionar com o show que o céu dá toda noite. Parece aquelas ilustrações de pregador, mas quando tem menos luz aqui embaixo, a gente enxerga melhor a luz que está lá em cima. Se você está num lugar onde não tem poste, não tem farol, não tem lâmpada acesa, você enxerga o céu muito melhor. Você pensa, talvez isso seja coisa dos antigos, eles faziam isso. Alguém aqui já parou para pensar que talvez o povo antigo tivesse mais fé porque eles não tinham tanta coisa para fazer? Alguém já pensou nisso? Tipo assim, também os caras não tinham o que fazer, meu. Vai orar, né? Vai ter fé. Alguém já pensou? Ou só eu? Por favor, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Se desse lado ninguém me ajuda, eu venho para esse lado. Alguém me ajuda, por favor, aqui.
parece que os antigos eles não tinham tanto o que fazer, então assim, vou fazer o quê? Ou faz filho ou vai ter fé. Cara, na real, tem uma coisa certa nisso, mas não é falta do que fazer. Porque se você pensar, os antigos tinham que fazer muito mais coisa do que a gente faz hoje. Eles não tinham supermercado para ir lá comprar comida, eles tinham que pegar uma arma e caçar. As mulheres, um filho no braço, outro no outro na barriga, ainda tinha que cuidar da comida. Talvez a galera tivesse muito mais o que fazer do que a gente tem. Mas uma coisa com certeza eu te digo, eles tinham menos distração. E distração é uma coisa perigosa, cara. Porque quando você está distraído, alguma coisa acontece do teu lado e você não percebeu. Alguma coisa acontece e você não experimentou. Alguma coisa ruim pode acontecer e você não se ligou e não se protegeu. Distração é uma coisa difícil. Porque quando a gente arruma alguma coisa para se distrair, significa que a gente perdeu o propósito.